Você já prestou atenção que as Sagradas Escrituras dá testemunho de que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele avisou que ele havia chegado e que o ministério dele começaria? Que ele é o Messias que havia sido prometido, conforme todos os outros profetas anunciaram, conforme Deus havia estabelecido, e ninguém acreditou? Não, eu vou te contar hoje. Fica comigo até o final que você vai ficar impressionado. Os evangelhos sinóticos nos dizem que era um sábado comum naquela pequena cidade de Nazaré. Mas naquele dia ficaria marcado para sempre na eternidade. Por quê? Jesus havia acabado de sair do deserto, quando ele havia sido tentado por 40 dias por Satanás. E agora ele retornou à cidade da Galileia, cheio do poder do Espírito Santo. Então ele começou a ensinar nas sinagogas como um rabino que era. Até que ele chegou na sua cidade natal, em Nazaré. Na sinagoga, ele se levantou para ler as Sagradas Escrituras, como era de costume. Então ele abriu o rolo do profeta Isaías no capítulo 61, e ele passou a ler diante de todos que o ouviam. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, naquele momento, estava lendo um texto messiânico, ou seja, uma profecia escrita pelo profeta Isaías sobre o Messias prometido. Ele se identificou diretamente com aquela profecia, declarando que ele é o ungido pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele mostrou que a missão que ele faria não era meramente humana, mas conduzida e capacitada por Deus. Ungiu-me para evangelizar os pobres. Os pobres não são apenas financeiramente carentes, mas aqueles humildes de espírito, sedentos por justiça, os marginalizados, os excluídos, os improváveis da sociedade. Quando ele disse curar os contritos de coração, ele disse que veio trazer cura interior, consolo aos quebrantados, refrigério aos que sofrem de dores profundas da alma. Liberdade aos cativos. Ele vem trazer libertação espiritual aos que estão escravizados pelo pecado, pelo medo, pela culpa ou até pela opressão demoníaca. Restaurar a vista aos cegos. Quando ele diz isso, ele diz tanto da restauração literal, com relação aos milagres de cura que ele viria a realizar, quanto ao seu ministério espiritual, de dar visão, discernimento aos que ainda estão em trevas. E libertar os oprimidos. Jesus veio para quebrar o jugo da opressão, libertar os que estão sob o domínio do mal, das estruturas injustas e de todo o sofrimento que o mundo promove. E por fim, ele conclui, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão faz referência ao ano do jubileu, que havia sido estabelecido na lei em Levítico, capítulo 25. Era um tempo em que as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos, as propriedades eram devolvidas aos seus donos originais. Jesus, ao ler aquilo, ele estava dizendo, o tempo da graça chegou. Ele é o cumprimento do jubileu eterno. Nele há perdão, há restauração, reconciliação e liberdade.
E o mais interessante é que depois de ter lido o trecho da profecia do profeta Isaías, o Senhor Jesus fechou o livro, ele entregou ao ministro presidente da sessão, então ele assentou-se. E os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos nele, porque era comum o rabino, após ler a Sagrada Escritura, explicá-la à plateia ouvinte. Então, aquela cena ficou cheia de tensão e expectativa, porque depois de ler ele fechou o livro e ele se assentou, e todos ficaram atentos, esperando os comentários dele, como era de costume. E o que é que ele fez em seguida? Ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta profecia das Escrituras em vossos ouvidos. E aquela foi uma declaração chocante e revolucionária, porque Jesus disse de forma direta que ele é o cumprimento da profecia de Isaías. Ele estava afirmando: o Messias que vocês esperavam sou eu. O tempo chegou. Essa promessa se cumpre hoje em mim. Aquela frase marcou o início público do ministério do Senhor Jesus e revela o caráter espiritual e social da missão dele: restaurar, curar, libertar e salvar. A respeito do que aconteceu naquele dia e transportando para os dias atuais, quais as aplicações espirituais que nós podemos concluir? É que o Senhor Jesus continua a missão dele ainda hoje. Ele ainda cura os corações quebrantados, ele liberta os cativos e ele consola os aflitos. A palavra se cumpre em Cristo. Todas as promessas do Antigo Testamento apontavam para ele. E nesta passagem que nós falamos a respeito dela, há um chamado para a igreja. Talvez você não tenha se dado conta de que, como corpo de Cristo na terra, é através dele que o Espírito Santo de Deus, que a presença do Senhor Jesus age. É através do corpo que o Espírito se movimenta no mundo. E todos nós somos convidados a continuar aquela missão que ele anunciou que havia começado, de sermos instrumentos do Espírito Santo de Deus para proclamar as boas novas, para curar as feridas da alma, para libertar os oprimidos. Não que nós façamos isso por nós mesmos, mas é porque o Espírito Santo dele habita em nós a partir de quando nós depositamos a fé nele. Foi ele mesmo quem nos afiançou que assim ocorreria. E se você crê como eu creio, você sabe que é assim que o processo funciona. Você já experimenta em você a presença viva dele. E nós estamos no tempo aceitável do Senhor. O tempo em que a salvação está disponível hoje a todos aqueles que nele creem. Você pode agir como um membro desse corpo, falando a respeito dele às pessoas e divulgando a mensagem dele ao mundo. Por isso eu te convido, faça isso agora. Encaminhe essa mensagem que você acabou de ouvir às pessoas que você conhece, a fim de que elas ouçam a palavra de Deus, porque não existe ninguém que não precise ouvi-la e conhecer a respeito dele. E foi ele mesmo, você se lembra, que pessoalmente nos comissionou, a mim, a você, a todos que nele creem, a pregar o evangelho do reino a toda criatura. E ele foi quem disse que quem crer e for batizado será salvo. Que Deus te abençoe.